Boa noite. Vamos então para mais uma aula do nosso componente aí, prática de departamento pessoal, referente à data do dia de hoje, né, dia 4/8, é, dando continuidade a essa situação nova aí, né, de deixar aulas gravadas para facilitar para vocês. Então, lembrando sempre que lá no Teams, na sala do Teams, né, do componente, eu já deixo o conteúdo referente, né, os slides referente à aula de hoje e também deixo o link lá, né, o link dessa aula que nós estamos gravando a partir de agora, tá? Então, só para gente, para iniciar, para a gente dar uma relembrada do que foi visto na última aula, né, na aula anterior, nós vamos dar uma olhada, né? Que foi o último slide, né? Que nós vimos na aula anterior, que foi sobre a questão das necessidades, né? Da pirâmide de Maslow, né? Como eu comentei com vocês, será algo que vocês irão ter acesso ou irão ouvir, ou irão trabalhar durante todos os três módulos aí no curso de vocês, né? Então, em relação à questão do departamento pessoal, aí nós citamos, né, só para recordar, a questão das duas primeiras, né, da base da pirâmide de Maslow, que são a, as questões fisiológicas e de segurança, que estão mais diretamente envolvidas com o departamento pessoal, né, enquanto que as sociais de estima e de autorrealização já envolve bem mais uma questão de recursos humanos, como nós vimos de forma assim abrangente na aula anterior, as diferenças entre departamento de recursos humanos e departamento pessoal, né? Então, só para a gente recordar realmente que o departamento pessoal cuida dessas questões que envolvem todo o registro, todo o controle, toda essa situação, né? E na aula de hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre as principais métricas de um departamento pessoal, né? Ou seja, as principais medições, as principais situações que cabem e que são de responsabilidade de um departamento pessoal, né? Então, o departamento pessoal ele tem acesso a dados numéricos que possibilitam o apontamento por métricas e auxiliam os gestores, né? Como tem toda aquela questão do registro, de tudo, tal, ele tem acesso a questões numéricas, a cálculos, a informações, né, a levantamentos que permitem com que a empresa possa trabalhar, né, com esses números, com esses dados, para tomar decisão em relação à mão de obra, em relação a pessoas, em relação a tudo que envolve a questão de pessoas dentro do ambiente de trabalho, né? As empresas que mantêm o registro de ponto e apuram adequadamente o comportamento dos funcionários vão obter informações fiéis aos acontecimentos, né? Então, quando a empresa tem um sistema que funciona, que registra tudo corretamente, o registro do ponto, apura adequadamente os tipos de ausência, a frequência, a presença, enfim, ela tem assim um banco de dados, né? Que é muito e dá muitas informações importantes para a gestão da empresa, né? Para o cuidado com a empresa. Então, uma das métricas que é interessante levantar dentro do departamento pessoal é a questão do turnover, tá? Então, é um termo em inglês aí, mas que ajuda a gente a entender aí, vamos ver um pouquinho do que seria aí o turnover, tá? Qual é o percentual de rotatividade dos funcionários? Então, rotatividade é a percentual de pessoas que entram e saem da empresa por um motivo ou outro, ou que mudam de uma área para outra, sofrem alterações, né, no quadro de funcionários, né? Então, qual que é a rotatividade desses funcionários?
O cálculo do índice de turnover pode ser apurado com base no número de rescisões realizadas em um período e se elas se deram por vontade do empregado ou por decisão do empregador. Nesse momento, nós não vamos fazer cálculo disso, tá? Baseado em número de funcionários, nem nada. Nós vamos apenas tomar conhecimento, né, do que seria e quais os tipos de turnover e tal, né? E no momento mais apropriado a gente procura fazer alguns cálculos, né? Retorna nesse assunto e procura fazer alguns cálculos, que é basicamente achar percentualmente, né? Em relação ao total de funcionários, quantos entraram, quantos saíram, e ter uma informação sobre isso para saber como que funciona, né? Na área de recursos humanos, no departamento de recursos humanos, essa informação ela tem muita importância e nós vamos ver aí na sequência por que essa informação tem muita importância para a área de recursos humanos como um todo e essa apuração do departamento pessoal ela colabora muito para o departamento de recursos humanos, tá? O resultado, ó, aqui já até fala um pouco, né? O resultado ajuda a analisar se a empresa tem oferecido boas condições de trabalho o suficiente para reter talentos ou se há um erro específico de contratação e identificação do perfil adequado para ocupar determinados cargos e funções. Então, o resultado desse levantamento, desse cálculo, desse percentual de pessoas que entram, pessoas que saem em um determinado período, podem demonstrar muitas situações importantes para a empresa. Por exemplo, por que as pessoas estão saindo? Por que as pessoas, né? Vamos ver os tipos de turnover e a gente volta a falar sobre isso daí. E quais são os tipos de turnover, né? Os funcionários deixam a organização por vários motivos e não somente por insatisfação. Alguns encontram um emprego diferente, outros se aposentam. Todos esses exemplos representam a rotatividade, mas nem todos têm as mesmas implicações organizacionais. Para distinguir suas implicações, precisamos definir tipos de rotatividade. Então, quer dizer, existem, toda empresa, em todas as empresas existe rotatividade, né? E por N motivos. Porém, nem todas elas demonstram claramente, né, qual é o real motivo dessa rotatividade. Então a gente precisa conhecer os tipos que existem para tirar conclusões. Então existe o turnover voluntário e o involuntário. A rotatividade voluntária, ou seja, a troca de funcionário, a mudança de funcionário, a saída de um funcionário, a entrada de outro, é iniciada pelo próprio, a voluntária é quando ela é iniciada pelo próprio funcionário. Por exemplo, um trabalhador desiste de aceitar outro emprego, né? Ou seja, por algum motivo lá ele decide não continuar no emprego, decide não aceitar uma outra área em que você está colocando ele para trabalhar, uma outra condição. Já a involuntária é iniciada pela organização. Por exemplo, uma empresa demite um funcionário devido a um desempenho ruim ou uma reestruturação organizacional. Então, esses dois tipos de turnover. O voluntário é aquele em que o próprio empregado, né, pede para sair da empresa porque não se adaptou, porque não concordou com alguma coisa, não concordou com alguma determinação ou alguma mudança de setor, de cargo, enfim. E o involuntário é aquele que a própria empresa realiza, considerando que o funcionário não atendeu aqueles requisitos que ela esperava ou por uma reestruturação, enfim, por N motivos, né? A rotatividade voluntária e involuntária exigem técnicas de gerenciamento diferentes. Para gerenciar o turnover voluntário em sua organização, você precisa ter uma compreensão profunda de por que os funcionários saem ou permanecem na empresa em geral, bem como estratégias para gerenciar a rotatividade entre os funcionários valorizados em sua empresa. Então, o que isso quer dizer?
quer dizer que a empresa precisa ter cuidados especiais para identificar quais os motivos de estar acontecendo, por exemplo, a rotatividade voluntária, de o empregado não querer permanecer na empresa, né? Quais são os motivos, quais são as situações que estão levando a isso? Baseado nesse número, principalmente quando o número chama atenção por ser elevado, a empresa, através aí, né, dos números apresentados pelo departamento pessoal e do trabalho realizado pelo departamento de recursos humanos, a empresa saber quais os motivos reais desses funcionários não permanecerem na empresa. E também se preocuparem em valorizar, né, o funcionário, ou seja, considerar aqueles funcionários que são importantes para a empresa a ponto deles não resolverem de forma voluntária participar desse turnover aí, né? Deixar a empresa. E a involuntária também precisa de um levantamento, porque muitas vezes precisa saber o que está acontecendo dentro, né, de determinado departamento, dentro de determinada situação ali, para que existam tantas trocas de funcionários, né? Ah, o funcionário não se adaptou, o funcionário é ruim, ah, o funcionário não cumpriu com as atribuições. Mas será que é só isso? Tá, mas você já trocou 2, 3, 4 vezes de funcionário, nenhum deles se encaixou. Então pode estar havendo, por exemplo, um problema na contratação, na análise do perfil, né? Pode estar havendo um problema, por exemplo, na liderança. Às vezes trocar funcionário simplesmente não resolve. Às vezes é a liderança que não está conseguindo se fazer entender, né? Ou, enfim. E assim, essa análise é de recursos humanos, né? Departamento de Recursos Humanos, que baseado nos dados aí do departamento pessoal de turnover, toma as medidas necessárias. E aí existe também o turnover funcional e o disfuncional. Tá? Outra distinção importante é entre o turnover voluntário disfuncional e o funcional. O primeiro é prejudicial à organização e pode assumir várias formas, incluindo a saída de funcionários com habilidades difíceis de substituir, mulheres ou membros de grupos minoritários que minam com a diversidade da força de trabalho de sua empresa e as taxas de rotatividade a altos custos de reposição. Então quer dizer o quê? Essa primeira aí, né, que é o turnover voluntário disfuncional, tá? Ela é perigosa, assim, no sentido de que funcionários com habilidades difíceis de substituir acabam desistindo de permanecer na empresa, né? Então o funcionário possui toda uma experiência ali e não consegue permanecer na empresa, pede para sair, então é o disfuncional, né? Mulheres ou membros de grupos minoritários que minam a diversidade, aquela situação, por exemplo, assim, que existe uma porcentagem, todas as empresas, a partir de um determinado número de funcionários, elas precisam ter a diversidade, né? X% de mulheres trabalhando, X% de pessoas com alguma deficiência, ou, né? E aí o que acontece? Se começa a haver muito esse turnover voluntário, ou seja, por exemplo, duas mulheres pedem demissão de um grupo de uma área lá que tinha 6 mulheres, por exemplo. Então você mexe na percentagem de mão de obra minoritária ou especial aí, né? Vamos dizer assim, que faz parte de obrigações que a empresa assume, né? Com a sociedade, com o governo, enfim. E aí o que acontece? Você tem que imediatamente repor essa mão de obra, né? Não somente por questões de produtividade, mas também por questões aí de atender às legislações vigentes. Então, precisa tomar muito com isso, né?
muito cuidado. E as taxas de rotatividade e altos custos de reposição. Porque quando vocês forem trabalhar na área de recursos humanos, um departamento pessoal, enfim, vocês vão tomar consciência do quanto é custoso demitir um funcionário e contratar um funcionário, né? Valores, eu estou falando isso em valor financeiro mesmo, né? Quando você demite um funcionário, tem toda uma série de situações que você tem que a empresa precisa desembolsar, né? Pagar rescisão, pagar percentagem de fundo do fundo de garantia, percentagem, enfim, depende muito, né? Mas é um valor que não é baixo. E aí você começa a demitir muito, então você utiliza aquele seu caixa financeiro para fazer essas transações, né? Então pode onerar, pode não, onera muito o caixa da empresa. Então é necessário que essas trocas de funcionários não sejam algo constante, mas sim o estritamente necessário, né? Enfim, então nós vamos ver as principais métricas do departamento, né? Nós vimos que para determinar o turnover, as empresas precisam, né? O departamento pessoal, né? Precisa fazer todo aquele levantamento, né? E os registros adequados, tal. Então aí tem as principais métricas do departamento, que é o absenteísmo, a falta, o excesso, né? A falta em excesso. Então, o absenteísmo, na realidade, é aquele momento em que o funcionário deveria estar dentro da empresa, né, realizando as suas atividades e está fora por algum motivo. Qualquer motivo que seja, saúde, atestado, enfim, tudo isso se caracteriza como absenteísmo. O funcionário fora das suas atividades no horário em que deveria estar realizando as mesmas, né? Então, a falta pode ser um sinal de desmotivação ou mesmo de condição de saúde desfavorável e deve ser apurada para compreender o nível de participação da empresa, né, na conduta da ausência do empregado. Então, a empresa precisa estar atenta, estar se orientando sobre quais os motivos, né? Não apenas é, registrar algo, mas saber, analisar, né? Por que a pessoa falta tanto? Por que a pessoa perde tantas horas de trabalho, né? Quais os motivos? E por fim tem aí dentro das métricas a questão da medição do acidente de trabalho, né? Que o acidente de trabalho ele tem um cadastro obrigatório do governo, né? O governo exige lá dentro nesse CAT aí, né? Nessa comunicação de acidente, e também os controles internos, né? Que geralmente são feitos aí pela área de segurança do trabalho, né? Que faz esses registros e através deles faz as análises dos acidentes que acontecem para definir se foram atos inseguros ou situações inseguras. Então existe diferença. Se for uma situação insegura, tem muito a ver, tem muita relação com falhas da empresa, né? Uma situação insegura é um equipamento mal protegido, um EPI inadequado, uma identificação do local errada, uma ferramenta que não é a ferramenta adequada para fazer o trabalho, enfim. E o ato inseguro é aquela situação em que o próprio funcionário, apesar de possuir as ferramentas corretas, as situações corretas, ele vai lá e faz algo que não deveria, então passa a ser um ato inseguro. Isso é importante para a empresa poder fazer as análises, ter essas análises de quais ações ela deve tomar, né? Mesmo nas condições, que é responsabilidade dela, cuidar das condições, e nos atos também, dar um treinamento para aquele funcionário, para todos, para que não aconteça mais, né, agir de forma preventiva, né, dar enfim, explicar, pegar um funcionário com mais experiência enfim,
tomar as providências para que aquele ato inseguro não se repita, né? Então, isso também é uma métrica utilizada para você entender aí as métricas, né, do departamento. É uma responsabilidade, um controle que está dentro do departamento pessoal, tá? Então, qual que é o índice aceitável de absenteísmo? Vamos focar um pouquinho no absenteísmo agora, para a gente entender bem ele, né? Como eu disse antes, né? Para a gente entender de uma forma adequada. De acordo com o estudo da Exame, o setor de serviços tem uma taxa média de absenteísmo de 5%, enquanto o setor varejista, esse índice varia entre 7% e 10%. Né? Então ele está dizendo aí, ó, o setor de serviços, né, que tem aquele trabalho de prestar serviços, de fazer atividades para outras pessoas, tem uma média de 5% de absenteísmo. Tá? Já o varejista, né, que seria mais comércio, tem uma média de 7 a 10%. Não há um consenso em relação ao número ideal, e esse índice pode variar de acordo com o segmento e o tamanho da empresa. Mas, de modo geral, um índice de até 4% de absenteísmo é considerado aceitável. Quando o valor ultrapassa esse limite, deve-se ficar alerta. Né? Então, assim, absenteísmo é algo que é normal, é natural. Você tem lá um grupo de 80, 100 funcionários, 30, 40 funcionários, e entre eles sempre tem alguém que precisa se ausentar por uma questão médica, por uma questão pessoal, uma questão familiar. Isso é normal. Então, até uns 4, 5% de absenteísmo dentro do determinado período, vamos falar de um mês, ele é ali aceitável e tem que ser considerado nas ações da empresa. Porém, quando isso começa a ultrapassar muito esse valor, 8, 10, né? E aí a empresa tem que começar, não, a empresa, mesmo com 4%, ela tem que fazer as análises, né? O departamento pessoal tem que se preocupar em fazer esses levantamentos. Mas, enfim, ela tem que começar a se preocupar mais do que o normal, que é aquilo de analisar realmente, né, essas situações, que estão levando as pessoas a se ausentarem mais, né? E aí volta naquele que nós vimos aí no slide anterior, que é desmotivação do funcionário, é o ambiente de trabalho que não é adequado, as condições não são adequadas, é a questão de saúde do funcionário, algum problema que ele tem na família dele de saúde, enfim, são preocupações. Esses levantamentos que o departamento pessoal faz, ele tem essa importância para a empresa entender. E quais são os tipos de absenteísmo? As razões pelas quais os funcionários faltam ao trabalho são as mais diversas, mas podemos enquadrá-las em algumas categorias. Vamos ver as principais aí. Né? Primeiro, absenteísmo justificado. O absenteísmo justificado está relacionado à falta justificada, ou seja, o colaborador informa à empresa o motivo da ausência. De modo geral, nesse tipo de falta, a empresa é informada previamente e é possível se preparar para a ausência daquele funcionário. Tipos comuns de absenteísmo justificado são licenças ou idas em consultas médicas. Então, são as situações normais, né, que o funcionário marca lá um médico, é no horário de trabalho dele, ele comunica à empresa que naquele dia ele estará, né, ausente do trabalho para ir ao médico, por exemplo. Então a empresa pede que ele traga um atestado médico, né, comprovando que ele esteve ali, simplesmente para ela registrar isso, né, para o departamento pessoal ter esse registro, né, dessa situação. E licenças, quando o funcionário, por exemplo, vai precisar passar por uma cirurgia, ou enfim, algo desse tipo, ele avisa previamente a empresa e a empresa lá sabe, ele vai ficar 12 dias afastado, 15 dias afastado. Então, nesse período, a empresa já providencia algo que possa minimizar essa situação. Né? E aí tem um absenteísmo injustificado.
No absenteísmo injustificado, o funcionário não informa o motivo que o fez se ausentar do trabalho. Imprevistos, insatisfação com o ambiente de trabalho, falta de motivação são apenas alguns desses tipos de ausência nas organizações. E essas são preocupantes, porque a empresa tem que analisar de forma melhor. Por que do nada, sem ninguém estar sabendo, o funcionário simplesmente não aparece para o trabalho, né? Primeiro que prejudica todo um conceito, né, um fluxo de trabalho, né, dentro da empresa, e segundo que é algo fora do comum um funcionário simplesmente não vir trabalhar, sem comunicar, sem justificar por que ele não estaria vindo. Então a empresa precisa fazer uma análise muito bem feita dessa situação. E aí a gente pode ver, nós falamos no começo, né, nos primeiros slides sobre o turnover, que é a troca de funcionário, né, sai um, entra outro, enfim, o que significa, e vimos agora o absenteísmo. Então, qual que é a diferença entre turnover e absenteísmo? O absenteísmo e o turnover referem-se a indicadores diferentes, mas que podem estar totalmente relacionados. Se ambos estiverem muito elevados, pode haver prejuízo na produtividade da empresa. Pode haver, não. Há prejuízos, né? Algo que troca muito constantemente de funcionário, então você treina um funcionário, a hora que o funcionário começa a adquirir lá a velocidade e a habilidade adequada, ele sai, entra outro, começa tudo de novo. Isso no turnover. No absenteísmo é aquela situação que o trabalho está ali, tem as pessoas definidas, as empresas hoje trabalham de uma forma muito justa com mão de obra, né? Se falta uma pessoa, mesmo que as outras façam algo um pouco a mais, não é o suficiente muitas vezes, né? Então, aí o funcionário falta, mesmo que seja justificado, né? Justificado pode causar transtornos, injustificado então certamente vai causar transtorno na produtividade. Como já explicado ao longo do artigo, absenteísmo é o indicador utilizado para medir a ausência dos funcionários no trabalho. Já o turnover diz respeito ao desligamento da empresa, ou seja, seu cálculo é feito a partir da relação entre a quantidade de entradas e saídas de funcionários em um determinado período de tempo. Então essa é a diferença, né? O turnover é o funcionário que sai, o outro que é contratado, e o absenteísmo é apenas aquela ausência temporária. Geralmente esses índices são diretamente proporcionais, isto é, quando há uma elevada taxa de absenteísmo, há grandes chances de turnover. Isso quer dizer o quê? E quando o funcionário falta muitas vezes consecutivas, de forma injustificada ou mesmo justificada, significa que ele é um candidatíssimo a fazer parte da estatística do turnover no futuro, né? Seja o turnover voluntário, né? Que ele decide sair, seja o involuntário, que a empresa se vê na necessidade de dispensá-lo, né? Há grande chance de turnover também estar alto e vice-versa, né? Turnover alto também pode gerar absenteísmo, né? Aquela situação assim, ó, não para ninguém aqui na área, por que eu tenho que ficar me matando sozinho? Aí pega e falta também. Eu vou faltar para mostrar para esses caras que eles precisam de mim. Enfim, existem esse tipo de situação. Além de prejudicarem a produtividade, os dois indicadores também ajudam a apontar questões problemáticas relacionadas à estrutura e funcionamento da empresa, que é o que eu falei, né? Muitas vezes esse excesso de turnover, esse excesso de absenteísmo, ele está intimamente relacionado a problemas estruturais da empresa. A forma como os funcionários são tratados dentro do ambiente de trabalho, as condições que a empresa oferece para o funcionário realizar as suas atividades, né? Condições físicas e psíquicas até, né? Então, quer dizer, isso precisa ser muito bem analisado pelo Departamento de Recursos Humanos com os números e os dados do departamento pessoal, tá? Enfim,
Gente, vou encerrando a nossa aula de hoje aqui. Agradeço a atenção de vocês, tá? E aí espero vocês na próxima aula. Sempre aí procurando melhorar. Peço mais uma vez desculpas aí se não está tão assim legal, se não, mas a gente vai procurando melhorar, vai pegando mais intimidade com a câmera aqui, com a câmera, né? Com o microfone, o local, enfim. Então, obrigado pela atenção de todos. Até a próxima aula.